Olá, estamos aqui mais uma vez no canal APTV com o programa Na Missão, um programa especial produzido aqui direto do CBM. O programa de hoje vocês vão ver convidados ilustres aqui. Nós temos pessoas aqui ilustres que muito nos alegraram na conversa que nós já tivemos antes dessa gravação. Mas, primeiro, quero agradecer a sua audiência e dizer a vocês que nós estamos numa série de programas especiais produzidos aqui direto do 7º CBM, em parceria com a revista Ultimato e com a MTB, organizadora do CBM. Eu estou aqui, então, com essas figuras ilustres, com esses queridos irmãos que muito nos alegram pela sua experiência. Trata-se do pastor Gunter Carlos e da dona Wanda, não é? Pastor Gunter Carlos, obrigado pela sua presença conosco. Prazer é nosso. Dona Wanda, obrigado por estar aqui conosco também, para conversar conosco no programa. Sinto-me honrada em estar aqui. Muito bem. Nós vamos direto ao assunto, não é? Os nossos queridos irmãos trabalham com índios, mas eu vou fazer um pequeno histórico antes de nós conversarmos, não é? Que índios serão esses? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar vocês dois. O pastor Gunter Carlos, ele tem a sua origem na igreja luterana em São Paulo, onde se converteu e onde recebeu o chamado, né, para o ministério. Depois ele desenvolveu o seu ministério na igreja batista, estudou teologia em São Paulo, no Instituto Bíblico do Brasil. Depois foi para Minas Gerais se preparar para o trabalho com os índios. Nesse meio tempo todo estudou pedagogia no Pará, estudou mestrado no Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro também. E trabalha, então, há 56 anos com a tribo Xerente, né? Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. E também Dona Wanda. Dona Wanda tem o seu ministério completamente também. É um ministério que não teve a sua dependência, a origem no ministério do pastor Gunter, mas ela tem o seu próprio chamado também. Ela teve o seu próprio chamado, aceitou a Jesus e queria ser obreira na África, não é? E depois, em Suzano, São Paulo, ouviu sobre um instituto que trabalhava e preparava missionários para índios, e aí tudo aconteceu, a história vocês já sabem qual foi. 56 anos esse casal na tribo Xerente. Pastor Gunter, como é que foi essa história? 56 anos na tribo, no mesmo lugar, como é que isso começou? Para onde isso foi? Eu fui criado em Blumenau, nasci em Blumenau, Santa Catarina, e vim para São Paulo com 17 anos e meio. Não muito depois, eu tive um encontro real e sério com o Senhor Jesus a respeito da minha salvação e da morte dele para ser meu Salvador. Não demorou muito, senti uma chamada para trabalhar de alguma maneira por aquele Salvador que me havia resgatado do pecado. E, em continuação, pensando em que tipo de trabalho, alguém me alertou para o fato que existem muitas etnias pelo mundo afora que nem sabem que um dia Deus enviou seu Filho ao mundo. E, diante disso, chegou o momento em que eu entendi que a minha vocação seria trabalhar com algum povo não alcançado pelo Evangelho. Mais tarde, segui para Minas Gerais, para um preparo mais específico, e dali para o então norte de Goiás, hoje Tocantins, para o meu estágio de conclusão de curso. E aí? Acabou o estágio, o senhor veio embora e acabou tudo? Não, durante aquele ano de estágio... Ou foi tudo o contrário? Durante aquele ano de estágio, eu estava orando e recebendo informações sobre outros campos onde, eventualmente, eu poderia ser missionário. Acontece que, no decorrer do tempo, Deus me deu alguns sinais muito fortes de que eu deveria voltar para lá, para continuar a ajudar aquele povo a alcançar um amanhã melhor e a ter o conhecimento da graça salvadora de Deus em Cristo. E aí ficou? E aí voltei depois do estágio. E está lá até hoje? E lá estou até hoje. Muito bem, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o que o senhor tem feito lá. Dona Wanda, qual é essa experiência? Me conta como a senhora conheceu o pastor Gunter, como é que isso tudo começou entre vocês dois e como é que o
os caminhos se cruzaram e permanecem até hoje lá? Na tenra idade, sendo de um lar evangélico, papai era presbiteriano, eu ouvi que se você não aceitar o Senhor Jesus, você não vai ser feliz aqui e nem terá a eternidade. Eu era bem pequena. Aceitei o Senhor Jesus, fui crescendo, procurando aprender mais, porque eu queria ser útil no trabalho de Deus. E no meu coração era aquele desejo intenso de ir para a África, porque a gente ouvia que na África tinha muita necessidade. Mas um dia Deus, através do Dr. Oswaldo Smith, falou ao meu coração, porque ir tão longe e pregar para quem já ouviu 2, 3, 4 vezes, quando aqui no Brasil as tribos nunca ouviram. Eu fiquei muito emocionada em saber que um canadense vem aqui para contar a mim, brasileira, que no Brasil as tribos não conhecem o Senhor Jesus. E Deus foi encaminhando todas as coisas e eu fui para o mesmo instituto bíblico que ele estava estudando. Lá nos encontramos e Deus foi encaminhando e eu pedi a Deus um marido que fosse o meu Simeão, que ajudasse a carregar a cruz do trabalho que talvez eu não desse conta. E Deus tocou no coração dele e nós nos unimos. Ele foi consagrado pastor, casamos, ele foi consagrado pastor e a nossa lua de mel foi na aldeia. Foi na aldeia? Fomos direto para a aldeia. E lá estou há 54 anos. Deus nos deu 3 filhos que foram criados na aldeia. O mais velho estudou na classe que o pai dava aula até o 4º ano. E Deus foi fiel. Ele nos sustentou, nos ajudou e tem sido uma bênção continuar ali servindo o Senhor. Vocês foram perseverantes na missão, não é? Isso é uma característica que tem faltado nos missionários de hoje em dia? Bem, eu creio que todo o trabalho de Deus exige perseverança, com maior ou menor intensidade, mas tem que ser perseverantes até entender que a missão foi cumprida a contento. Agora, entre os índios, o trabalho é mais demorado. E nós, por exemplo, pegamos uma tribo totalmente analfabeta. Não adiantava chegar lá, pregar de Jesus e ir embora. Haveríamos de fazer um trabalho a longo prazo, e isso requeria uma vida e não uns meses. Aí a perseverança. Primeiro dar o alimento, depois falar, como a Bíblia diz. Bem, a questão, o grande problema de evangelizar os outros índios e outros povos de outras línguas é a falta de conhecimento do pregador. Se ele não sabe falar a língua que o povo consegue decodificar e que fala o seu coração, como é que nós podemos esperar que esse povo responda a essa mensagem? Não existe nem a conexão inicial necessária, Sim. né? Nós vamos dar só um pequeno intervalo, nós vamos para o nosso break e daqui a pouquinho, daqui a 1 minuto, a gente volta para continuar ouvindo esse casal tão interessante, Pastor Gunter e Dona Wanda. Fique aí, não saia daí. Cada uma dessas crianças traz sonhos e necessidades muito parecidas com as nossas. A diferença é que muitas não têm as oportunidades que você e eu temos de realizá-las. O Projeto Calçada busca levar vida a crianças, adolescentes, jovens e adultos sem esperança. Ajude-os a conquistarem seus sonhos e ter suas necessidades supridas. Projeto Calçada, trazendo esperança às crianças em risco ao redor do mundo. Estamos de volta com o programa Na Missão do canal APTV, direto do Congresso Brasileiro de Missões, recebendo aqui o casal tão simpático, pastor Gunter Carlos e Dona Wanda. Eles trabalham, moram e vivem há 56 anos no meio dos índios Xerente. É isso? É isso aí. Ok. Eu imagino que a tradução do Novo Testamento tenha dado muito trabalho, não é? Mas eu, olhando para vocês, com essa experiência toda e 56 anos na tribo, eu não imagino que vocês estão parados, imagino que vocês têm outros projetos.
Pastor Gunter está traduzindo passagens do Velho Testamento que são citadas no Novo Testamento. Diz a frase de Agostinho. Não, pode ser. Porque o Santo Agostinho disse que o Velho Testamento, o Novo Testamento no Velho se esconde e o Velho Testamento no Novo se revela. Então, assim vai. Eu estou trabalhando na segunda edição do dicionário, por causa da reforma ortográfica em português, porque o dicionário é português xerente. Temos muito trabalho, precisamos de muita oração do povo de Deus, porque a velhice já está pesando, mas o Senhor ainda tem algo para nós lá. Com toda essa experiência, eles continuam lá. A gente com 20, com 30, com 40 anos, muitas vezes não faz metade, ou um texto que eles estão fazendo lá, traduzindo a Bíblia para essa linguagem tão difícil. Realmente, a gente não consegue se entender aqui. Deve ter dado muito trabalho mesmo, né? Mas eu queria te perguntar mais uma coisa. Há outras pessoas e equipes trabalhando também na tradução dessa Bíblia, da Bíblia para esse idioma xerente? Não, na tradução trabalhamos só nós. Temos colegas cuidando de outros aspectos do trabalho, mas a tradução propriamente dita, ela depende de nós, porque esses colegas têm menos anos e não têm a mesma fluência na língua. Né? Agora, eu gostaria de dizer ainda que, apesar de todos os anos que trabalhamos, ver hoje os índios se levantarem, abrirem o seu Novo Testamento e lerem o texto sobre o qual eles vão falar lá no culto, é muito gratificante. E numa vigília de oração, um mês atrás, levantou-se um dos pregadores de uma das aldeias e disse que era motivo de agradecerem muito a Deus o fato de terem agora a palavra de Deus na sua língua e que o pessoal devia ser muito agradecido porque é a língua que eles entendem. E depois ele foi orar. E na oração em xerente, naturalmente não foi em português, ele disse assim: nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos deste a tua palavra, porque nos deste ao nosso velhinho, porque deste ao nosso velhinho a inteligência de traduzir a tua palavra para nós, porque o Senhor sabe que o português é muito atrapalhado. Que história interessante. São experiências fantásticas, né, que vocês devem ter. Não daria para enumerar, né, dona Wanda? Não, são muitas bênçãos, muitas alegrias. E ver os índios lendo, as mulheres ensinando os filhos e os adolescentes lendo na língua, é coisa de... gratificante. Muito, de louvar a Deus porque pudemos ajudar um povo a conhecer o amor de Deus. A relação entre os capítulos e versículos da Bíblia xerente é a mesma, é idêntica ao português? Exatamente. A senhora poderia ler, então, para nós encerrarmos o nosso programa, que o tempo já acabou, o senhor poderia ler e a senhora poderia traduzir em português esse versículo aqui, então? Vamos ver aqui se eu estou aqui ok. O senhor poderia ler esse versículo aqui? Seria um versículo bom para nós lermos agora? E a senhora poderia traduzir para o português? Tapari nantkane da kumasasam koinoraman tamen. Tkai pokrensin penkubamonon. Arewai kumahan rawaskuen tokubure akoinoraman kruaskukubamon. Depois ele disse assim aos seus seguidores: espalhem-se por toda a terra e preguem a boa notícia a meu respeito a todos os povos. Muito bem, vamos encerrar com a palavra de Deus, não é? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por essa oportunidade tão boa de estarmos aqui e muito obrigado a você pela audiência, porque você nos acompanhou até aqui e porque você também faz parte hoje da audiência do canal Apto TV. Nós agradecemos muito e não perca nenhum programa na missão. Tem muita gente interessante que está dando seu testemunho, a sua palavra aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, Pastor Gunter e Dona Wanda. A alegria foi nossa de poder Prazer estar foi aqui. nosso, para que os ouvintes possam conhecer o amor de Deus que o índio conheceu também. Muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco também e nós vamos voltar com o terceiro bloco com outro convidado. Não saia daí.
pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base. Juntos pelo Reino. Conheça a revista eletrônica Vale Gospel Notícias, o ponto de referência dos evangélicos. Entre em nosso site, aproveite os nossos serviços e conheça o Vale Gospel Card, rede de descontos no guia de compras, serviços e conveniados. Peça agora o seu gratuitamente. Aproveite este benefício e ligue agora mesmo. 12 98 829 7380. Mande um e-mail para a gente, valegospelcard@gmail.com. Acesse o nosso site www.valegospelnoticias.com.br e fique por dentro das boas notícias que temos para vocês. Vocês estão vendo que nós estamos aqui com um programa especial. Esse é o programa Na Missão. Estamos gravando direto do CBM e hoje o nosso programa está musical, porque nós temos aqui conosco a Marta Carriquer. Tudo bem, Marta? Tudo bem. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. O programa Na Missão, o programa do canal AppTV, tem a parceria para essa série especial da revista Ultimato, da editora Ultimato e da MTB, promotora do CBM. Marta, nós estamos recebendo você hoje aqui para cantar um pouco conosco. Os nossos telespectadores já viram que o programa vai ser musical, mas eu quero ouvir um pouquinho de você antes. Quem é a Marta Carriquer? Então eu vou fazer uma pequena apresentação e nós vamos conversar na sequência, ok? A Marta Carriquer reside em Florianópolis, ela integra a equipe de cuidado missionário da MTB, Associação de Missões Transculturais do Brasil, e ela também participa da revisão da Bíblia Missionária, uma Bíblia que está sendo lançada aqui no Congresso, no 7º Congresso Brasileiro de Missões, não é? Mas não para por aí. A Marta, ela é da Presbiteriana Independente de Florianópolis, ela participou de diversas ações missionárias pelo Brasil, morou em vários lugares, como nós estávamos conversando, tem uma experiência missionária. Ela é compositora, compôs diversas canções, inclusive vocês vão agora reconhecer para quem que ela compôs e quem gravou essas canções que ela compôs. Nós temos canções compostas que foram gravadas pelo Vencedores por Cristo, por Guilherme Kerr, por João Alexandre, por Jorge Camargo e por aí vai, né, Marta? Primeira pergunta, como é que você concilia tanta coisa, composição, de onde veio isso na sua vida? Bem, a composição começou logo depois da minha conversão, aos 14 anos. Eu cresci na igreja, na verdade, mas eu não compreendia que Jesus não era apenas o Salvador, mas Senhor. E aos 14 anos eu compreendi isso. Eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. E Ele começou realmente a transformar a minha vida de dentro para fora. Você compôs já aos 14 anos? Isso, aí aos 14 anos eu compus essa primeira música. Qual foi a canção? Qual é o título dessa canção? Essa canção se chama Aleluia e ela fala de um relacionamento com Jesus. Então eu vou tocar para vocês. Vamos ouvi-la, vamos ouvi-la. Calmo como a chuva de verão, tu me tocas e me enches de gozo. Tão suave como a brisa que aqui passa, deixas graça e o amor esposo. Aleluia, eu te louvo e te canto
tão linda como esta bênção me será a de amanhã. Tão manso como o som que vem do mar, tu me falas pra mostrar o caminho. Tão doce que eu me calo pra escutar a tua voz de perdão e carinho, aleluia. Eu te louvo e te canto, porque dizes que tão linda como esta bênção me será a de amanhã. Muito bem. Vejam como é bonita a palavra de Deus cantada. Muitas vezes hoje nós ouvimos tanta coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não é, Marta? O que você acha disso? Como é que a música brasileira tem se comportado rapidamente? Ela está no caminho certo ou tem fugido muito à Bíblia, ao ensinamento e realmente ao louvor a Deus, que é para isso que nós estamos aqui? Eu sou um pouco suspeita, porque o meu irmão Guilherme ele muitas vezes tem composto letras de música que são muito bíblicas. Então eu vejo essa parte muito positiva da música brasileira. E eu também acho que as músicas de louvor que nós cantamos na nossa igreja, elas estão bem dentro do propósito da música, porque nós fomos feitos para glorificar a Deus. Então essas músicas, elas me agradam também. Então eu tenho dificuldade de criticar. Eu sei que existem músicas que são muito simples na sua letra, que não correspondem àquilo que a gente esperava da música brasileira em termos de edificação da igreja. Mas eu vejo também uma boa parte de música boa. Que bom, você está sendo humilde, na verdade, porque realmente a sua música nós podemos ver e ouvir a palavra de Deus exposta ali, né, expressa ali na música. Parabéns. E não só com essa música ou com a sua música que você cantou no começo, mas tantas outras canções que você tem gravado através desses grupos, não é? Marta, você tem alguma história interessante de pessoas que ouviram alguma canção sua e causou impacto na vida dessa pessoa? Você pode contar isso pra gente? Sim, posso contar. Essa música mesmo que eu acabei de tocar para vocês, Aleluia, ela foi gravada, porque como o meu irmão Guilherme era missionário de Vencedores por Cristo, ele gostou da música e levou. Então essa música foi gravada. E uma pessoa de Manaus, um rapaz, ele estava se sentindo muito mal e ele queria se matar. E a caminho de se matar, ele ia pular de um prédio, ele escutou música quando ele passou por um dos apartamentos. E quando ele subiu, ele não teve coragem de se jogar. Então ele voltou para esse apartamento e bateu na porta e confrontou aquela pessoa, perguntando como ela poderia estar ouvindo uma música naquele momento quando ele se sentia tão desesperado. E essa pessoa então falou, bom, eu tenho Jesus na minha vida, Ele me dá paz e eu gosto de ouvir essas músicas. E ele foi embora para sua casa. Numa outra ocasião, quando ele se sentiu mal novamente, ele saiu para caminhar. E esse dia ele entrou numa igreja. E por coincidência, essa música estava sendo tocada naquele momento, na hora que ele entrou na igreja. Então ele se sentou e ele ouviu a mensagem do Evangelho. E aquele dia ele entregou sua vida a Jesus. Então eu fico muito feliz de pensar que Deus usou uma música minha, feita aos 14 anos de idade, para atingir a vida de uma pessoa que eu nem conhecia em outra parte do Brasil. Então isso é maravilhoso. Deus é grande, né?
Olha só, é tão gostoso se a gente pudesse ficar aqui a tarde inteira, o dia inteiro, a manhã inteira, ouvindo músicas da Marta, mas o nosso tempo é curto, Marta, e eu te agradeço muito pela sua participação no programa Na Missão. Nós estamos aqui em especiais, dentro do CBM, com uma agenda muito apertada, gravando um programa atrás do outro, com diversas pessoas. E esse programa foi especial. Agradeço muito a Marta Carriquet pela sua presença e por tocar um pouquinho da sua canção para nós. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu agradeço. E agradeço a vocês, telespectadores, que têm nos ouvido, têm nos assistido. Acompanhem todos os programas da Missão. Tem muita coisa boa vindo por aí. Não perca nenhum e fique ligado na programação do canal Up TV. Muito obrigado.